Salve tricolores! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está dando play no nosso 15º episódio. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Theo, ao meu lado sempre ele, menino Larry. Muito bem-vindo novamente. Obrigado. Salve tricolor, salve rapaziada. Antes da gente anunciar o convidado, que vocês já sabem quem peço para vocês aí se inscreverem no canal, deixar o like, assistir os outros conteúdos que a gente tem. E quem que tá com a gente hoje, Thelzinho? Hoje, foi sofrido, hein? Foi sofrido. Foi. Mas enfim, o episódio começou. Rogério Lins, o tricolor, onde for, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. O 15º convidado, né? Número redondo do nosso MorumbaCast. Pô, a casa é sua. Pô, legal. Uma honra. Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse para vocês aí, né? Larry, Theo. Bom dia aí a quem está acompanhando a gente aqui no MorumbaCast. Vocês estão vendo o episódio começando agora, mas eu garanto para vocês que esse episódio começou muito antes da gravação. Depois a gente pode dar uma pincelada. Chegamos aqui, já dá até pra gente já falar, né? Conta. Chegamos aqui, o Gão aqui, nosso querido rapaz do produtor, né? Que cuida de todo o vídeo. Ele tava na trinca da porta aqui embaixo, tentando, a gente não entendeu, entrou pra ajudar, o Rogerão chegou, a chave tinha quebrado dentro do miolo. E aí, chaveiro, que pra mim foi a melhor parte. Inclusive, o chaveiro chegou, quando ele chegou, a maquininha de cartão dele caiu no bueiro. Tinha tudo pra não acontecer, mas cá estamos, episódio acontecendo, e isso que importa. Vamos lá, isso que importa, vamos nessa. Rogério, eu queria te perguntar primeiro, perguntas básicas. Por que tricolor e por que onde for, né? Por que o São Paulo, por que você é São Paulino? E o que te levou a registrar a sua paixão pelo clube, indo junto com ele, né? Aonde ele vai? Na verdade eu já tenho uma certa idade, eu não vou revelar aqui, mas eu já vou há muitos anos em jogos do São Paulo, né? Sempre acompanhei, não só no Morumbi como fora de casa. Mas eu não tinha o costume de registrar, né, essas viagens. Lógico, lá nos anos 90, obviamente muito mais difícil, né? Mas agora com redes sociais, tudo, aí eu tive a curiosidade, vamos ver o que dá, né? Eu vou registrar não só os jogos que eu vou fora de casa, dentro de casa, como também as sagas, né? Que é como eu chamo, que muita gente, né, principalmente que não tem o costume, né, de jogos fora de casa, entende que um jogo começa lá quando você pega o seu controle remoto, 5 minutos antes liga na TV, só que um jogo no Rio de Janeiro pra gente começa meia-noite, né, do dia anterior, então tem toda a saga que a gente vai registrando e mostrando aí para os seguidores. E o nome vem muito a calhar em relação a esse contexto, né? A ideia é acompanhar o tricolor onde for. Então, e a paixão vem do berço. Então, para mim, assim, é um prazer, né, fazer esse tipo de conteúdo e trazer esse tipo, né, de emoção, principalmente para o torcedor que acompanha mais, né, pela TV, não tem o costume de ir nos estádios, e também de fora de São Paulo, né, que tem menos possibilidade de acompanhar o São Paulo. Então, a história toda começou assim, né, e ela vai até onde eu aguentar, né. Daqui a pouco acho que eu vou mudar a página para tricolor até onde eu aguentar. Mas, e aí, você, por exemplo, você sempre desde que você começou a acompanhar nos jogos fora e tal, você ia de caravana? Você sempre foi sozinho? Como é que foi isso? Então, eu não costumo viajar com torcidas organizadas, eu sempre vou por conta própria, né? Camisa, lógico, né? Levo a camisa de uma forma prudente, né? Principalmente em jogos fora de casa. Tem muitos jogos que você praticamente tem que vestir a camisa dentro do estádio, né? Por conta de rivalidade, né? Hostilidade que a gente encontra, infelizmente, por aí.
né? Mas a dinâmica é sempre ir com os amigos, né? Por conta própria. E se ninguém for, vamos sozinho mesmo, não tem problema. A gente encara. E quando surgiu essa ideia de começar a registrar, de começar a criar um conteúdo, né? Queria te perguntar se... porque, lógico, dedica um tempo grande, né? Um esforço, uma energia em fazer, em realizar, né? O trabalho. E eu queria te perguntar se você, assim, hoje toma isso como uma profissão, se... além, né, de como surgiu a ideia, se você segue alguma profissão paralelamente ao conteúdo que você faz em São Paulo? Sim, infelizmente isso não é uma profissão, isso é um hobby. Lógico que não só eu, como a maioria gostaria, né, de que fosse. Eu tenho uma profissão em paralelo, né, que inclusive ajuda a me subsidiar as aventuras que eu faço. Eu trabalho no mundo de TI, né, que não tem muita ligação, né, com essa parte de somente jornalismo, né, acompanhamento aí de eventos, mas eu faço por hobby, por amor mesmo ao São Paulo. Eu faço aproximadamente, vai completar aí 2 anos que eu faço, né, os registros, não de que eu vou em jogos em São Paulo, né, mas que eu faço os registros e publico aí na Tricolor Onde For. É legal isso, né, porque como a gente já falou em outros episódios, hoje em dia a gente não precisa necessariamente de um jornalista para estar tendo acesso a conteúdo sobre seja lá o que a gente quer, né? E permite, né, a pessoas que não necessariamente são jornalistas também começarem a documentar, também começarem a mostrar sua visão. Isso, inclusive, Theo, uma coisa que é bem interessante, né? A gente vê hoje em dia muito, né, o termo influenciador, mas a partir do momento, né, que você tem uma rede social aberta, e você emite qualquer opinião, você já é um influenciador, né? Você está emitindo aí uma opinião, né? Colocando algum conteúdo para as pessoas. Você pode ter uma pessoa, 10 mil, milhares, né? Milhares, milhões, né? Em alguns casos, de pessoas assistindo e muitas vezes se influenciando pela sua opinião ou pelo seu modo de vida, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que pode olhar, o Rogério vai em jogos fora de casa, quero muito ir, quero me aventurar, tal. Então, é por isso também que eu gosto muito de fazer, né, uma relação, né, de ter a minha página com também um certo grau de responsabilidade. Que também, né, não pode também incentivar aí muitas pessoas a cometerem algumas loucuras. Então é muito legal, a vida de acompanhar o São Paulo dentro ou fora de casa é muito bacana, mas exige, obviamente, alguns cuidados, algumas responsabilidades que a gente, no papel de influenciador, é importante a gente passar aí para o público que acompanha a gente. Inclusive para quando esse lance da responsabilidade, para quando você vai no estádio dos outros times, você ter o discernimento de respeitar o lugar para você, quando for, ser bem recebido, ou nem só ser bem recebido, não fazer diferença você estar lá, porque se faz diferença pro mal, aí os caras vão arrumar algum jeito de te prejudicar. E aí é legal você ter essa responsabilidade, né? Vou puxar então aqui um episódio recente, né? O São Paulo jogou contra o Guarani lá no Brinco de Ouro, e aqui não só os clássicos dos clubes da capital, mas também os jogos com os times de Campinas, é proibido ter 2 torcidas. Eu fui lá, lógico, sem camisa, né? Fui à paisana, mas a partir do momento que você tem um conteúdo com respeito, né? Também, né? Em relação a torcedores rivais, e quando você vai nessas situações, que é uma situação já, né, de um determinado risco, mas quando você vai numa situação com o intuito de ir lá, assistir o jogo, fazer alguns registros, tudo, e não com o intuito de, vou lá para sacanear os caras, principalmente o Guarani, né, beirando a zona de rebaixamento. Era um estádio em chamas ali, né, era uma situação muito, né, hostil. Quando você vai com esse propósito, é lógico, né, nesses jogos eu não faço conteúdo no meio do jogo, não fico gravando o lance do São Paulo, gravando a imagem do torcedor sofrendo lá, porque a gente poderia estar naquele lugar também, né? Sim. Então eu acredito que quando a gente faz a coisa, principalmente com esse tipo de respeito, e nós que somos, né, influenciadores, né, é importante que se use essa linha para você, né, que quer acompanhar os jogos, principalmente em situações assim. Aconteceu, inclusive, a gente acho que já até comentou,
Mas aconteceu de um torcedor de São Paulo na Copa do Brasil contra o Palmeiras, de ir até o estádio do Palmeiras, e aí depois do jogo onde a torcida estava ali protestando contra o presidente e tal, ele fazendo vídeo, filmando o relógio com o wallpaper do São Paulo, e é um risco que é desnecessário e incentiva outras pessoas a fazerem isso. É engraçado para quem vê depois, mas é um risco que a pessoa corre de alguém ver na hora, e aí não vai ficar engraçado, principalmente para essa pessoa que tá fazendo esse tipo de conteúdo. Eu sou totalmente contra isso também. É importante a gente também reforçar, né? Quem tem essa chance de fidelizar um grupo, né? Um público ali, em relação a essa responsabilidade de não inflamar, né? De mostrar que existe um jeito saudável de torcer e ainda assim respeitar o rival. E não necessariamente levar ao pé da letra, né? Tratar a rivalidade de uma forma agressiva, exatamente. Tratando os limites, né? Eu acho que tudo tem limite. Também não é um futebol que você não vai tirar sarro de ninguém, tal. Isso faz parte, lógico, faz parte da cultura, né? E não é nem no Brasil, né? O futebol no mundo, a paixão, né? Ela gera muito isso. Sim. Mas quando você fala, uma coisa é você conversando, né, com seus amigos, uma coisa é você transmitindo isso numa rede social aberta, né? Então aí vem um viés a mais de responsabilidade em cima do que você tá colocando lá, e você também tem que assumir os riscos daquilo que você tá publicando. E do jeito que você se relaciona também com o torcedor adversário, né? Aqui claramente um podcast dedicado à torcida do São Paulo, ao São Paulo Futebol Clube, mas a gente não liga se tiver palmeirense, se tiver corintiano assistindo, sim, comentando, engajando. A única coisa que a gente preza é pelo respeito, né? Acho que até outro dia, sim, eu recebi, né, uma notificação lá de um comentário nas nossas redes sociais de um palmeirense comentando um dos nossos vídeos. E comentou de uma forma desrespeitosa, né? De um jeito meio negativo, assim. E esse foi, assim, eu acho que o primeiro comentário de um torcedor rival que se deu o trabalho de comentar numa página do São Paulo, sabe? Vai entender, né? Eu já não entendo muito bem aí, mas tudo bem. O cara foi lá, se deu o trabalho, e em vez dele engajar da opinião dele, ou falar que não, porque... ou defender o time dele de uma forma, que estimule o diálogo, né? Que abra essa possibilidade do diálogo. Não, ele preferiu ir pelo caminho do desrespeito, né? Tem alguns casos, né? Principalmente a gente que lida com opinião, né? E coloca isso nas redes sociais. É lógico que tem quem não concorde, tem quem concorde, sim, elogia, quem não concorda. E quem não concorda te xinga, né? Fala, você tá louco, isso, aquilo, tal, né? Começa a xingar. E geralmente esses casos eu vou lá e curto o comentário do cara, sim, não tô nem aí. Aí teve um caso, foi muito engraçado, né? O cara foi lá e me escreveu no direct, né? Falou, você viu lá? Eu falei, não, eu vi. Eu te dei ok lá para agradecer a tua participação, teu engajamento, né? Você até me ajuda quando você se engaja, né? Não estou preocupado, você está me xingando, eu não vou ficar criando uma briga com você, falando, você que está errado, tal. Não leva a nada, então para mim tranquilo. É uma coisa que a gente tem que ter também, tem que levar em consideração. Se você se propõe a fazer uma página, né, e sim, colocar opiniões, não vai ser todo mundo que vai te abraçar, gostar de você, né? Vai ter gente que vai ser contra, e a gente tem que saber ouvir as opiniões contrárias também e ter, né, ter tranquilidade, vamos dizer assim, quando você recebe alguma coisa que passa dos limites também, porque é uma rede aberta, né? O cara, sim, o que ele quiser escrever, sim, ele vai escrever lá e vai publicar, né? Eu gosto, se vem um rival, trocar ideia, falar, até corrigir algum erro que foi dito aqui no nosso podcast, maravilha, eu vou achar legal de trocar ideia, né? Agora vem um cara, com homofobia, umas paradas assim, você já desanima. Foi o único comentário, assim, que foi meio pejorativo, sabe? E aí eu respondi lá com calma, Crefiso, e aí encerra o assunto, né? Mas...
Faz parte. Então, a gente, até, por exemplo, esse lance de quando a gente abriu, quando a gente começou o projeto, quando a gente já pensou nisso. Eu até falei pro Theo, nossa, talvez eu acho que eu tenha problemas com isso, porque eu não gosto muito desse lance de a galera achar que pode tudo, né? E aí, só que na primeira hateada que a gente recebeu numa entrevista com o Júlio Casares, eu me abalei assim, e aí eu falei pro Theo, falei, mano, não esperava, porque foram assim, foi o nosso primeiro vídeo com uma personalidade grande, que é o Júlio Casares, só que a gente teve 10 minutos com ele pra perguntas rápidas, assim. Uhum. E aí a gente fez um bate-bola muito, muito tranquilo. Só que na hora que a gente postou, as visualizações começaram assim no YouTube, e aí os comentários vieram junto. A gente, nossos vídeos estavam batendo 100 visualizações. O do Casares foi pra 10 mil, assim, do nada. E aí os comentários de 100, 75, assim, foram se xingando, gente. E aí xingando. E aí eu virei pro ele que me ajudou, assim, eu virei pro Theo e falei, mano, que é isso? O que tá acontecendo? A gente mora no mesmo prédio, eu fui pra casa dele, assim, e aí a cada comentário novo que chegava eu mostrava pra ele, falei, mano, não é possível. E aí ele falava, não, calma, acontece, não sei o que e tal. E aí eu falei, não, beleza. Quando entendi, falei, quando for com a gente, até aí tranquilo, porque aí a gente aguenta e é isso. Mas aí quando a pessoa comenta querendo passar o ódio de outras coisas que não tem nada a ver com a gente na nossa página, aí eu já acho um pouco passa dos limites, de desrespeito, assim. Ainda bem, né, que o São Paulo voltou aí à retomada de títulos, né, porque quando o São Paulo estava numa seca aí de conquistas era pior ainda, né, porque aí qualquer conteúdo... Eu também já tive várias interações com o Júlio, conheço ele, né, e qualquer coisa que vincule, né, você conversar com ele, conversar com o Belmonte, né, conversar com o pessoal do São Paulo, olha lá, tá vendo? Aí começam a xingar, falar um monte de coisa que não tem a ver, meu. É o presidente do São Paulo, hoje quem faz a liderança da instituição, né? Vai acertar, vai errar, e o meu objetivo de estar com ele, de conversar com ele, é obviamente trazer alguma coisa construtiva, né, para o torcedor de São Paulo. No caso foi a questão do projeto envolvendo os autistas, que depois a gente fala um pouco mais aqui. Mas o pessoal, não, você está do lado da pessoa, isso aqui não tem nada demais. E aí, né? Estamos conversando lá e é isso, né? Exatamente. E aqui, por exemplo, nesse vídeo que a gente postou, um dos primeiros comentários foi assim, porque a gente perguntou, era final do ano de 2022, né? Final do ano de 2022, e a gente queria que ele projetasse a temporada de 2023. E aí ele começou a projetar, fez lá os comentários dele, e aí a galera falou assim, perguntou isso, mas por que não perguntou sobre os salários atrasados? E aí, qual é a nossa responsabilidade nisso, sabe? Por que eu vou perguntar isso pra ele? Dá vontade de falar, pergunta você, né? Vai lá e pergunta. Exato. Eu falei, pra que eu vou perguntar isso pra ele? Era um dia, porque a galera não entende, era um dia de festa. Sim. E ele, Júlio Casares, assim, ele foi com a gente, eu nem esperava. A gente encontrou com ele 2 vezes. Essa é a primeira vez que a gente gravou, e a outra foi no lançamento da estátua do Tele, no aniversário de São Paulo. A gente foi, e aí a gente chegou, ele tava tomando café da manhã num dos restaurantes do clube. E aí eu falei assim pro Theo, eu falei, nossa, deixa ele tomar o café dele e vamos ficar aqui, né? Ele olhou assim pra gente, aí ele levantou, ele deixou o café dele, levantou, veio, cumprimentou a gente, falou, galera do MorumbaCast e tal, não sei o quê. E a gente tinha nem 500 inscritos no YouTube, sabe? Ele levantou, falou com a gente assim, cumprimentou, fiquem à vontade aí e tal. E sentou lá de volta. E aí, nesse momento, me surpreendi, eu falei, caraca, ele cresceu assim num conceito pra mim absurdo. Eu falei, nossa, ele não precisa. Legal, acompanha o trabalho de vocês, isso. né? Bacana. Legal. Ele segue a gente. Manifestou É bem o que a gente tava falando aqui da questão da gente ter perfis abertos. Qualquer pessoa pode acompanhar, aquelas que você imagina que vão acompanhar, aquelas que você não tem a menor ideia que estão te ouvindo, né? No caso de vocês, o presidente de São Paulo está ligado no conteúdo de vocês, muito legal. Sim. E acima de tudo, eu acho que a graça
uma das graças da vida é você aprender e conviver com o diferente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Num podcast, a graça do podcast é você estar recebendo cada vez uma pessoa com uma história, uma vivência, né? E as pessoas têm que aprender um pouco mais a relaxar para entender e aprender um pouco mais com os outros. Falar de vivência, hoje, né, foi um exemplo de vivência. Chegar num podcast com a chave tetra quebrada no meio. Aí chega o... Eu não ia perder a oportunidade. Aí chega o chaveiro aqui, o cara, oh, bom dia, deixa cair a maquininha do cartão no bueiro. Essa aí... E tava tentando pegar até quase agora. É o podcast que começou 1 hora antes da gravação. Né? Muito bom. Esse ficou pra história. Sensacional. Sensacional. Eu já tava achando que a gente ia ter que gravar no bar aqui na frente. Tá valendo. O importante é a resenha. E você comentou sobre o Tricolor Autistas. E como que foi assim, se quiser falar mais pra gente entender. Vou falar, trouxe até aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, aproveitar a câmera ali. Ó. Beleza, sou Tricolor Autista, podemos estender aqui do lado do Morumba Cast aqui, isso. Maravilha. Deixar aqui. Vê aí se o enquadramento tá bom, não, tá bom? Beleza, falar um pouco também sobre esse movimento. Não sei se vocês já repararam em jogos de outros clubes que tem faixas lá de autistas, alvinegros, alviverdes, né? Então é um movimento de torcidas que tem como objetivo criar ambientes dentro de estádios para que esse público tenha, né, a possibilidade de assistir um jogo, né, viver a experiência de um jogo ao vivo. Existem várias questões que obviamente, né, limitam eles a acompanhar, né, um espetáculo sensacional que é o futebol. E no caso do São Paulo, o movimento Eu Sou Tricolor Autista, né, um movimento que é capitaneado pela Rosângela e pelo Michael, junto com outros 2 casais, né, que é a Luana e o Denis, o João e a Edivânia. E aí eles criaram esse movimento e tudo começou, né, com essa reivindicação. A gente foi fazendo aí... Eu conheci eles, a gente conseguiu entrar também politicamente para discutir com o São Paulo essa possibilidade. E aí surgiu no ano passado, acho que lá por agosto, setembro do ano passado, finalmente, né, eles inauguraram a sala TEA+, né, que é a sala para o público do transtorno do espectro autista, né, TEA, o significado de TEA, para eles conseguirem ver os jogos lá dentro do estádio. Então foi uma conquista assim, gigantesca do movimento, e na verdade, né, o que a gente está falando aqui não é nem de futebol, a gente está falando do direito de qualquer torcedor pertencer a um espetáculo, que é algo que, né, quando a gente vê um estádio lotado tudo, a gente não está vendo aquelas pessoas que gostariam de estar lá com a gente, só que por qualquer tipo de limitação ou de condição, eles não teriam condições de estar lá. Então isso aqui é uma vitória, eu diria que é da sociedade, da torcida do São Paulo. E é uma coisa que eu conversei muito com o Júlio, né, principalmente lá no evento. Agora sim, né, cada vez mais a gente consegue falar que o São Paulo é um clube de todos. Né, porque quando a gente fala de todos, não é só de o torcedor comum, organizado, tudo. É do torcedor do São Paulo no geral. E também, né, uma coisa que é muito bacana, que é importante ressaltar, é o próprio apoio das torcidas organizadas na causa. Né? Você vê que a torcida independente, né, com a questão do projeto Morumbi Raiz, quem foi no Morumbi, principalmente o ano passado, e alguns jogos esse ano, vê as faixas lá, né? Não só ressaltando o público autista, mas também cegos, surdos, mudos. Então é uma iniciativa fantástica da torcida também, que lógico que acaba somando e acaba dando força para que iniciativas como essa consigam vingar, né, junto ao São Paulo e que o clube comece a pensar nessas ações, né, de construir sala, enfim, espaços para que todos de fato consigam assistir os jogos no Morumbi. Sensacional, né? É mais um dos motivos, óbvio que tem outros grupos, né, que também são agraciados, mas e também outros clubes, né, que estão participando da iniciativa, mas mostra bem, né, nesse movimento como a torcida do São Paulo merece, né, toda
não só os resultados dentro de campo, mas os elogios e o reconhecimento de outras torcidas. Não, é fantástico, né? Acho que o momento nas arquibancadas do Morumbis hoje é muito bom, né? Tá muito bom, cada vez mais inclusivo assistir jogo lá. E eu espero que com a reforma continue, né? Que os ingressos não subam de preço, subam a preços exorbitantes e que pessoas não possam mais comprar. Eu acho que o São Paulo, nesse caminho da inclusão, tá ganhando o jogo, eu acho. Quem vai hoje, né, nos jogos lá no Morumbis, percebe muito isso que você falou, Theo. Você vê uma sinergia entre o time, entre o torcedor. É um ambiente legal, você vê que é um ambiente bacana, né? Tem muitas vezes, vocês lembram também, quando o São Paulo não estava ganhando, que você vai lá, você vê um ambiente pesado, né? A escalação já vai meia dúzia e tal. Então, assim, é um ambiente muito legal que se criou, né, no Morumbis, e principalmente não tendo a visão somente no jogo, no âmbito esportivo, mas também nessa questão de inclusão, né, defendendo outras causas. É muito legal. E uma outra curiosidade também que é bacana falar sobre o movimento, a gente fala, né, de torcedores, né, de outros clubes, inclusive rivais, né, com movimentos defendendo a mesma causa. E entre eles não existe a rivalidade. Então, sim, por exemplo, porque é o que a gente falou aqui, né? É algo muito além do futebol. É muito além do futebol, né? E é um problema comum aos diferentes torcedores. Exatamente. Então, quando saiu a sala sensorial do São Paulo, as outras torcidas ficaram, extremamente felizes. Falaram, pô, que legal, parabéns, bacana, uma vitória do movimento como um todo. A sala é melhor do que tem na Neoquímica Arena, no Allianz. Não está em pauta isso, entendeu? O importante é ter o espaço para que todo mundo consiga, né, ter o direito de assistir os jogos no estádio. Então é muito bacana o conceito, tudo que envolve, né, a causa é muito legal, é muito bacana. Sim. A minha irmã, eu tenho uma irmã corintiana, e ela conhece as pessoas responsáveis pelo movimento dos autistas alvinegros lá no Corinthians. Sim. E quando a gente começou o podcast, não sei se eu cheguei a comentar com você, mas quando a gente começou o podcast, ela, acho que também estava começando o movimento Sou Tricolor Autista. Eu lembro que ela me mandou mensagem e falou, fica de olho, porque em algum momento vai ser legal você fazer alguma coisa com eles. E eu falei assim, super, acho sensacional. Eu falei pra ela, quero crescer o MorumbaCast para poder ser uma coisa que ajude mais eles, pra gente poder dar espaço, pra gente poder mostrar que a gente tem essa ideia aqui no podcast de ser inclusivo para todo mundo, de ter aqui as pessoas que possam assistir de maneira de se sentirem bem, de não ser aquele clima, e sabe quando você está assistindo e se sente mal por algum motivo, a gente quer deixar o ambiente mais leve possível e ver isso acontecendo na torcida do São Paulo, ver a torcida abraçando, a torcida organizada que inclusive tem mudado de perfil para torcida organizada de antigamente, tem me deixado muito feliz. Então, assim, eu tenho só a aplaudir esse movimento e espero que todos os torcedores que precisem dessa sala consigam entrar e ter a experiência de um jogo que é uma coisa que para a gente é muito fenomenal e eles podem também, precisam viver isso. Larry, assim, é uma coisa assim, sem palavras, assim, é fantástico. Inclusive, eles certamente vão assistir aqui o episódio, deixar um abraço para eles, né? E o convite também. E o convite, legal, vamos combinar aí, Rosângela, Michael, o pessoal. Vai ser um prazer receber, vai ser nenhum. Não, show de bola. E só contar mais um episódio também que foi muito marcante para mim, envolvendo essa questão aqui, né, essa parceria aí, né, que eu acabei estabelecendo aí com o pessoal do movimento. Eu faço algumas lives lá no Tricolor Onde For. E uma das lives que eu estava fazendo com eles, entrou um seguidor e ele relatou que ele tinha mais de 30 anos, acho que ele tinha 30, 32 anos, não lembro qual a idade que ele tinha colocado lá,
E o cara tão fanático quanto a gente, torcedor fanático do São Paulo, mas ele relatando que nunca teve a possibilidade de ir assistir um jogo ao vivo no Morumbi, por conta, né, das questões envolvendo, né, o nível de suporte, né, enfim, como ele estava enquadrado aí no espectro autista. Então a gente entra em contato com tanta coisa, né, que às vezes para o torcedor comum é inimaginável, né? Mas tem tanta gente que ama tanto o São Paulo como a gente e que deseja tanto, né, ter esse direito de pertencer, né, que a gente falou aqui, a um espetáculo e não pode, e é muito, muito, muito importante que os clubes estejam abrindo os olhos para isso. Que cada vez mais essas iniciativas de ter espaço, né, nos estádios, que isso cada vez mais vá se proliferando. Infelizmente, no começo do ano passado, eu tive no Maracanã, né, e eu fiz uma visita fora de um dia de jogo. Aí fui lá, conversei com o pessoal da administração do Maracanã, e o Maracanã não tinha uma sala para atender esse público, um estádio de final de Copa do Mundo. Então você vê como o que não aconteceu no Catar, né? No Catar teve, né? Teve praticamente acho que todos os estádios, né? Então para você ver como esse tipo de coisa é negligenciada, né? Por quem organiza um evento e até quem planeja, né? Quem faz um projeto de um estádio, enfim. Cara, tem tanta loucura. Gente, mas tanta gente que trabalha, que se esforça para falar, óbvio, do São Paulo, mas pro São Paulo ser, pra torcida do São Paulo ser o que é hoje, né? A gente pega, aliás, deixar um abraço especial pro Alan Salles, que é Morumbi Grafite, que esses dias perdeu o filho. Puxa vida. E foi nosso convidado aqui, ficam nossos sentimentos também, um abração pro Alan. Um abração aí. Uma tristeza gigantesca, mas é uma estrela tricolor também. Sim, no céu, sem dúvida nenhuma. Tá num lugar melhor. Fica um abraço pro Alan, que é uma das pessoas que são tão importantes, né, para esse crescimento desse São Paulinismo que hoje a gente carrega com tanto orgulho. Sim. E quantos outros, né, não passaram ao longo da história do clube, mas hoje em si, né, que a gente tem essa por possibilidade de ter uma sociedade mais inclusiva, né, quantos, né, não estão se destacando, não estão colaborando para isso. Sim, sim. É fundamental que o futebol não seja visto só no que diz respeito às quatro linhas, né? É muito importante que se olhe o futebol cada vez mais como um espetáculo, como cada vez mais um evento. Então, a gente está falando aqui de espaços, né, que envolvam inclusão, mas também a própria, né, dinâmica de um torcedor sair da sua casa, ir para um estádio, né, ter a segurança necessária de ir para um estádio, de sair, né, de sair do estádio também, ter o transporte, né, que é o mais adequado para você voltar. Ou seja, é pensar num espetáculo como um todo. E lógico que a gente está falando de uma parte aqui que, para mim, na minha opinião, é uma das partes mais importantes, né, que quando a gente fala de um espetáculo, quer dizer que todo mundo tem que ter o direito de ir no espetáculo, né? Não pode ter uma segregação de que, eu vou fazer uma dinâmica para que um público vá para o espetáculo, mas só esse tipo de público. Esse não pode, enfim. Mas eu acho que é uma jornada, né? Tem muito caminho a percorrer, mas eu vejo, assim, avanços significativos. Fica aqui também o parabéns à diretoria do São Paulo, né, por essa iniciativa e que não pare por aí, né, que a gente tenha outras ações aí inclusivas para que proporcione aí ao torcedor cada vez mais, né, ir ao Morumbi, independente da sua condição, independente de qualquer coisa. Uhum. Exato, e eu acho que, inclusive nesse lance da reforma, que o Theo falou que espera que continue incluindo as pessoas na questão do ingresso e tal, isso é um ponto muito importante. Fazer a reforma, só que manter ali o seu setor para que as pessoas consigam ir. Sim. Muita gente, desde que inaugurou esse setor popular, muita gente que eu conheço que não conseguia
tirar do seu orçamento ali 60, 70 reais no mínimo para ver o jogo, porque a gente sabe que não é só isso, tem ali o transporte, tem a alimentação, que pô, você precisa comer alguma coisa, então fica muito caro. E aí você conseguindo, inclusive deu uma aumentada, podia até voltar aos preços iniciais, Difícil. mas acho difícil, mas assim, antes a gente chegou a pagar 10 reais no ingresso, e isso faz muita diferença para quem só tem 50, por exemplo. Então, eu tenho... Essa reforma, ela me dá um medo nessa parte, de elitizar o estádio inteiro e acontecer como... A gente estava conversando até com um amigo corintiano, o Matos, então um abraço para ele pediu, falou que depois da conversa ele precisava que a gente mandasse um abraço para ele. Ele estava falando que ele falou que a torcida do São Paulo tem feito um movimento de popularização muito grande e ele tem sentido, ele é um torcedor que ele sempre vai pro estádio, ele frequenta muito, ele falou que tem sentido que depois que inaugurou a arena lá na Neoquímica Arena, o público tá mudando. E ele falou que toda vez que ele vai pro estádio ele fica decepcionado, inclusive quando ele vai no setor da organizada, ele falou que tem muita gente que parou de viver o jogo. Sim, E aí, quando ele me contou isso, eu já tinha esse receio. Quando ele me contou isso, eu falei, nossa, e aí, será que a gente corre esse risco ou vão manter essa... Cara, Depende do modelo de reforma. Eu acho que se o Morumbi vier mesmo a ter essa ampliação, eu acho difícil, né? Acho que... Eita. Pra quem quer enviar uma mensagem. Mas eu acho difícil, né? Você tendo mais lugares, a tendência que mais gente possa ir, né? Na minha cabeça é o que faz sentido. Eu acho que quando a gente fala desse assunto, a gente tem que falar da mudança do futebol mesmo como um todo, né? De tempos atrás para agora. Total. O que eu vejo, indo direto ao ponto, em relação à elitização, né? do público que frequenta os estádios e o que pode acontecer depois da reforma do São Paulo, eu tenho a expectativa, lógico que a gente não consegue garantir nada, mas eu tenho a expectativa que isso não aconteça, porque diferente dos nossos rivais, o nosso estádio é grande. Ele vai caber mais gente, vai caber 85 mil pessoas. Então, no caso deles, né, são estádios pequenos em relação ao tamanho das torcidas, né, da torcida de cada um deles. Então, se criou alguma coisa, né, de elitização, que aí, lógico, aí é o problema que eles têm que resolver lá. Mas no caso do São Paulo, vou falar do caso do São Paulo e depois vou falar do público em geral, tá? Eu acho que o caso que o São Paulo está enfrentando agora e que todos os clubes, é uma tendência que isso aconteça, eu acho que é uma equação ainda difícil de se resolver, é a quantidade de sócios torcedores versus a capacidade que você tem no estádio. Se você tem uma quantidade muito grande de sócio-torcedor, alguém vai ficar de fora mesmo tendo o direito, né, quando você paga o seu plano, lá, sua mensalidade, enfim, você corre um risco de ficar de fora. Agora, como lidar com isso? Somente no ano passado, o São Paulo lidou muito mal com isso, né, por vários problemas de torcedores para comprar ingresso, né, questão de ter pessoas que faziam um plano na hora e já comprava ingresso, tirava de quem ia em todos os jogos. Na Copa do Brasil isso ficou muito evidente. Aconteceu com a gente, inclusive. Isso ficou muito evidente. Então, assim, é uma equação que os clubes, não é nem só o São Paulo, precisam resolver de uma forma melhor. E falando sobre o público, foi até um episódio curioso, né? Teve a final agora da Supercopa lá em Belo Horizonte, né? E foi uma preocupação para mim e para quem foi, né? Pô, 2 torcidas, como é que vai ser? Fazia tempo, né, que não tinha esse clima. Eu estava acostumado, né, com os anos 90, que era pegar o Morumbi com 100 mil pessoas, né? Tinha aquele clima diferente. E você vê que realmente mudou o perfil do público, né? Eu via, né, alguns palmeirenses andando ali no meio de torcedores do São Paulo. Isso é bom, ótimo, né, que não aconteceu nada, mas é algo que é impensado. Tempos atrás isso é impensado. Ainda, né, você pega alguns lugares mais raiz, né, você vê que isso não é algo que
né? Não dá nem Fora de para cogitação. fora de cogitação. E a própria concepção dos estádios, né, modernos, eu vou chamar de modernos, né, de acabar com o que tinha no Morumbi, por exemplo, a Geral, esses setores que já são populares, isso já é um efeito, um movimento de elitização no futebol. É inevitável, né? Você está saindo de um lugar que era nitidamente do povo para um ambiente, né, de você já ter cadeiras, tudo. O que eu torço para que o futebol não involua, não vou nem falar evolua, né, para ele involua, é que cada vez mais vá virando um teatro. Sabe, aquele negócio mais frio, tal. O que não pode morrer com tudo isso é emoção, entendeu? Então, quando a gente fala de torcida organizada, né? Você tem os bandeirões, né? Você tem as bandeiras, Ainda mais a aqui no festa. futebol sul-americano, né? Você não pode privar o torcedor disso, né? Senão o futebol fica chato, fica um produto que não combina com esse tipo de público. Não dá para você pensar um jogo de futebol, todo mundo, 50, 60 mil pessoas sentados, acaba um lance, o cara vai lá, todo mundo só aplaude, senta de novo, tal. Não é emoção, tal. O cara vai xingar, faz parte da cultura do futebol. Tomara que o futebol não chegue nesse nível, porque aí, de fato, o futebol vai morrer. Penso a mesma coisa, assim. Eu tenho, inclusive, eu tenho pego muitos os jogos de fora, Inglaterra, por exemplo, assim, que todo mundo sempre fala, e a gente vê em documentário, vê um monte de coisa, que eles são extremamente apaixonados pelo futebol, só que é um estilo muito diferente da gente, assim. Inclusive eu tava, o Theo, ele tava tentando me fazer entender o basquete, que eu gostava, por exemplo, mas não entendia, e ele entende bem e tal, tava me explicando. E aí eu falava pra ele, como assim, o time tá perdendo de 20, 30 pontos e tá todo mundo lá sentado, não tem ninguém, eu não imagino, não entrava na minha cabeça comparando com o futebol. E aí, hoje eu entendo que é outro tipo de evento. Sim, é outra... Pega o tênis, né? O tênis, o cara tá jogando mal, bem sentado, que até é outro tipo, né? Eu vou até contar um outro episódio também muito legal do ano passado. Eu fui lá em Buenos Aires assistir São Paulo e São Lourenço. E você ter um contato com a torcida argentina, né? O torcedor argentino, né? Aquele ser humano absolutamente passional, né? Assim, é uma experiência que eu recomendo, assim, quem puder ter essa oportunidade tem que assistir. O São Paulo perdeu o jogo, tudo, mas você vê, né, a torcida, né, como é que eles lidam, né, com a paixão pelo futebol, é algo surreal, né, absurdo. Isso porque eu fui num jogo contra o São Lourenço, né, tem os times de segunda divisão da Argentina, terceira, que aí, né, o negócio é mais inflamado, assim. Então foi uma experiência fantástica e dá para encontrar vídeos também, né, no YouTube. Você pega jogos assim que um clube estava perdendo de 3, 4-0, e a torcida continua, né, naquela inflamada, tal. É uma outra pegada, assim, né, uma outra pegada que isso é o futebol, né? O futebol não é só o cara vai lá 11 contra 11 jogando. O futebol, ele tem essa composição. Sem isso, o que eu falei agora há pouco, o futebol morre. O futebol morre. Não tem a razão do futebol existir sem esse tipo de paixão, né, que envolve o torcedor. Né? Não. Eu tive uma experiência recente, já contei aqui, né, que eu trabalhei na final da Libertadores ano passado. E, cara, eu tava no Rio, foi um fim de semana, mas foi o suficiente, assim, pelo contato que eu tive, assim, com a torcida do Boca, não só no Maracanã, né, que, sem palavras, mas no dia anterior ao jogo, na orla de Copacabana, os caras, os borrachos, né, totalmente pra lá, chovendo, para os caras na chuva, muita gente, invadiram o restaurante lá, óbvio que não invadiram, né, no intuito de baderno, de roubar, mas só invadiram para fazer festa mesmo, cantar. É um amor inexplicável, né? É uma coisa que não se explica, né? Impressionante. É de arrepiar, assim, não era nem meu time, nem um dos dois, né? Nem o São Paulo tava jogando a final, mas nessas horas você fala, nossa, futebol
futebol tem... Futebol respira, né? A gente fala, futebol respira. Exato, exatamente isso. E bom, falando em futebol sul-americano, esse ano é ano de Libertadores, estamos de volta. E agora falar um pouco, né, do momento do São Paulo dentro de campo. Queria te perguntar se você está muito ansioso para voltar a torcer pelo São Paulo numa noite de Libertadores. Ah, né? sem dúvidas, né? Eu acho que o São Paulo começou muito bem o ano. É lógico, a gente começou com a mal... Não deu nem tempo de fazer a digestão, né, da ceia do Réveillon, já vi a notícia do Dorival, né, saindo. A gente teve uns percalços aí, mas São Paulo começou muito bem o ano, né? Isso é inegável, já ganhou um título, né, contra um rival, inclusive o título que fez a gente de fato ser o campeão de tudo. Faz uma campanha regular no Paulista. Eu acho, a gente depois pode falar um pouco também sobre isso, é por causa do futebol de São Paulo mesmo que está abaixo, mas também por causa de arbitragem. Sim, é inevitável não colocar esse componente. E a Libertadores não adianta, a Libertadores faz parte do DNA do São Paulo e a expectativa, lógico, é muito grande. E eu entendo que a Libertadores do ano passado, a conquista do Fluminense, ela traz um viés de que como é possível e como o título ele está sim próximo do São Paulo. O São Paulo é um dos candidatos ao título. Quem acreditava no Fluminense? O Fluminense foi indo, comendo pelas beiradas, ou seja, o Fluminense ali mostrou que você não precisa ter, né, você tem os nomes dos favoritos de sempre, né, mas você não precisa ter também aqueles times de ponta, porque é também um exemplo do própria trajetória da Copa do Brasil de São Paulo, né? Então são situações de que aumenta até mais a confiança de que o São Paulo faça um ótimo papel e sim, é um dos candidatos ao título. Eu não vejo o São Paulo como é zebra, tem outros times na frente. Eu acho que tudo pode acontecer. E nesse cenário, o São Paulo sim é um dos candidatos e a expectativa é gigante, né? Eu adoro a Libertadores. Fui na final do São Paulo e News Old Boys lá em 92 no Morumbi. Vou começar a entregar a minha idade, né? Vocês ficam me perguntando aí e tal, vocês vão chegar lá, tudo bem. Fui em 92, fui em 93 também contra a Universidade, em 2005, lógico, contra o Atlético aí, né? Então, assim, é um torneio que desde sempre o torcedor do São Paulo foi apaixonado e que bom que essas novas gerações mantenham esse amor por essa competição, porque é uma competição muito legal, né? É muito bacana, além de dar a possibilidade do São Paulo disputar Mundial, tudo, mas é um torneio especial, né? Porque você fala de uma rivalidade não só com o que a gente vê todo ano, no Campeonato Brasileiro, Paulista, mas aí tem a rivalidade, né, com os outros times do continente, né? Você jogar contra um River, o Boca não, que o Boca não vai estar na Libertadores desse ano, né? Mas você jogar contra um River Plate, contra outros times, né, do Uruguai, né? Então é muito bacana. Altitude, né? Tem toda essa emoção, tem toda essa dramaticidade também que é legal. E a final ainda vai ser no Monumental de Nunes, né? Então, é lógico que está dentro dos meus objetivos do tricolor onde for, e numa final no Monumental de Nunes, com o São Paulo sendo campeão, aí eu diria que é quase 100% da glória, porque a glória seria realmente ser campeão mundial aí. Sim, Mas não vou reclamar, não vou falar que é pouco, pelo amor de Deus, não estou falando que é pouco ser campeão da Libertadores. São Paulo tem esse problemão, né, que toda vez que vai disputar o Mundial ganha, e a gente fica esperando, né? Cansativo, né, ficar comemorando, né? A gente não sabe quem ir no Mundial e não ganhar, é complicado, mas os outros torcedores que já passaram por essa situação podem explicar pra gente, a gente vai tentar entender. A galera deve estar ansiosa pra ver os seus conteúdos, imagino que você vá nos jogos fora. Pretendo ir na maioria, vamos ver se a Libertadores vai castigar ou não demais a nossa dinâmica de dia a dia, né? Eu tenho certeza que o São Paulo é sempre assim, né? Certeza que vai cair um clube da altitude gigantesca no grupo. Vai acontecer. Nossa, bate com a madeira. Não, vai acontecer, não tem jeito. E você já chegou aí na altitude? Você tem essa curiosidade? Porque eu tenho muita curiosidade porque eu falo assim, não é possível
que... Quer dizer, é possível, na verdade. Mas eu olho assim e falo, cara, como assim os caras precisam, tipo, repor o oxigênio? Deve ser uma coisa de louco, assim. Olha, eu não tive a oportunidade ainda de ir, mas eu valorizo tanto quanto, né, você ir num clássico, sul-americano, São Paulo e Boca, São Paulo e River. Eu valorizo demais como experiência você ir num jogo desse, né? Você vai lá, que nem o São Paulo jogou, né, na Sul-Americana do ano passado, lá, Puerto Cabello, você vê viagem de 24 horas, pega avião, pega ônibus, avião de novo, aí pega, né, outras situações, pega altitude. Eu acho que como experiência isso é algo que eu não quero deixar de fazer e com certeza eu vou fazer, seja nessa Libertadores, seja numa Sul-Americana, mas quando o São Paulo cair num jogo, pelo menos num jogo, eu quero muito viver essa experiência, porque é lógico, não dá para viver em todas, não dá para garantir viver em todas por questões financeiras, dinâmica, logística, né? Não vivemos, né, com... É o que a gente falou no começo aqui do podcast, né? Não é a profissão nossa, né? Então, infelizmente, né? Mas eu quero muito viver essa experiência, deve ser sensacional. Eu tenho um amigo que ele fez um mochilão de carona pela América Latina, e aí quando ele chegou na altitude, ele fez questão de fazer um vídeo de primeira impressão. E aí ele dava uns passos assim, ele falava, já tô cansado. Eu pisei e andei 100 metros e já tô morto, assim. E aí eu imagino, aí eu já começo a valorizar mais ainda os jogadores, né? Imagina você correr quilômetros nessa situação. Não, com certeza. E a gente, é claro que a gente está discutindo aqui no ponto de vista de emoção do torcedor, mas pensando, né, analisando friamente, pelo menos minha opinião, não poderia acontecer jogos não poderia acontecer jogos fora de um ambiente de altitude, né? Dentro do ambiente de altitude, minto. Então eu acredito que é uma coisa a se pensar da Sul-Americana, né? De rever até a questão física, né? Saúde dos jogadores é algo que é mais complicado, entendeu? Acho que tem que ser pensado aí melhor para algumas próximas edições. Ainda não aconteceu uma tragédia, ainda bem, mas o Always Ready muito perigoso. É o time com mais altitude. Acho que quanto? 4.000 metros? Não sei. É alguma coisa assim. É o time com maior altitude. E aí quando eles houve a liberação para eles jogarem no estádio, aí eles ficaram extremamente felizes, né? Postaram e tal. E eu entendo o argumento da galera que fala assim: você não pode tirar o time da casa dele para jogar uma competição. Mas também entendo isso de você vai limitar o oxigênio. E o jogador, né? O jogador fica submetido a uma situação que é complicado, né? Sim. Eu não sei muito bem, não tenho muito bem uma opinião formada a respeito. Porque eu também acho assim, tudo bem, né? Tem altitude lá, mas sei lá, um time vem jogar no calor de 40 graus de Manaus, sei lá. Também é uma... Sim. Pra quem, sei lá, mora num lugar alto, também é uma experiência complicada. Não sei, é algo a ser estudado, eu acho. Eu acho que... Talvez em casos extremos, de repente limitar uma altitude. Exatamente. Né? Pelo menos colocar limites. Exato. É isso mesmo. Exato. Aí eu concordo. Então, porque 4.000 metros é muita coisa. Mas o jogador, se falou do jogador, o jogador ainda vai de avião, tem alimentação, hotel. Agora imagina o torcedor que vai ter que pegar esse ônibus na altitude, aí caminha e dá perrengue, aí vai pra... Com que força que o torcedor chega na arquibancada, né, pra torcer? Gritar o jogo todo, uma experiência totalmente maluca, né? Muito, muito legal. E qual foi o mais longe que você foi? Eu ia fazer a mesma pergunta. Então, fui... assim, fora, agora que eu tô com a página, eu quero fazer outras experiências, né? Mas eu fui na Argentina mesmo, né? Foi tanto a Córdoba, Buenos Aires, né? Outros lugares, jogos do São Paulo, né? Outros jogos eu já fui, né? Mas jogos do São Paulo, até por questão... É mais difícil para mim, agora eu vou com a questão da página, né? Lógico que a gente vai fazer as tentativas, né? O que der, legal. Mas é mais difícil porque são sempre jogos em meio de semana, né? Então isso acaba quebrando, né? Para nossa dinâmica de dia a dia. Mas foi Córdoba e Buenos Aires que são, né? Córdoba foi uma aventura também, né? Córdoba
teve a viagem para Buenos Aires, aí um tempo lá, atraso de voo, isso, aquilo. Aí cheguei em Córdoba não tinha hotel reservado, dormi na recepção do hotel lá. Consegui um cara lá, um cara que fez a caridade de me liberar, dormi no sofá lá do hotel, 3 graus de temperatura, né? Foi coisas que fazem parte da saga, que foi também o que a gente comentou no começo. Tem gente que liga a TV e acha que é aquilo ali, né? Mas o que você passa é uma experiência mais maluca que a outra. Não, imagina, quando a gente mora relativamente perto do estádio, né? E às vezes acontece coisas que a gente não consegue prever, tipo, a vez que ele alagou ali na frente antes do jogo, a gente saiu de casa, não tava chovendo. E aí eu estaciono o carro um pouquinho longe para evitar os flanelas, né? Aí a gente foi indo, começou a chuva, aí a gente falou, vamos esperar um pouquinho no metrô. Aí a gente esperou um pouco no metrô, a chuva apertou assim de uma maneira, e aí aquele cruzamento ficou uma aguaceira assim, e aí a gente ficou tipo, e agora? A gente só que tava perto de começar o jogo, e aí a gente correu, passou na água, pulou nas poças lá, ficou todo molhado. Aí chegou no Morumbi, a sorte que a gente assistiu, nesse jogo a gente assistiu no coberto lá, no segundo anel, e aí acabou não tomando chuva o jogo todo. Mas assim, foi uma tempestade. E é jogo em casa. Sim, imagina fora, assim. Então, pegar um gancho no que o Theo comentou, né, da saúde do torcedor, né, indo em altitude. No ano passado, o São Paulo, ele jogou o primeiro jogo da final lá no Maracanã, né, da Copa do Brasil foi no Maracanã, e 3 dias antes o São Paulo jogou no Beira-Rio contra o Inter. Aí eu fui nesses 2 jogos, lá no Beira-Rio a gente pegou 7, 8 graus, uma chuva, meu, e naquela época, né, que Porto Alegre estava debaixo d'água, né, o sul, né, do país estava debaixo d'água. Então, uma situação ali, né, absurda, 3 dias depois, absurda, né, agora, absurda, né, e aí pega 3 dias depois, 4 dias depois, pega o Maracanã com 40, daquela cobertura ainda do estádio, 50 graus, sei lá. Então, é um choque térmico, assim, você vai pegando cada, isso no intervalo de 3 dias, né, haja saúde para você, né, ficar transitando por esse tipo de clima, né? Então coisas que fazem parte para quem se sujeita aí até essa vida de torcedor visitante. Nesse dia do jogo do Inter, a gente estava assistindo assim, mas foi um jogo que eu lembro de estar assistindo e para mim não fazia a menor diferença do que ia acontecer no jogo ou não. Eu estava completamente ansioso pro jogo contra o Flamengo. E você estando lá no estádio, a sensação era tipo, deu pra viver o jogo contra o Inter de maneira sem pensar no Flamengo, ou você ficava só esperando o momento de ir pro Rio? Não, você vive o jogo que você tá, não tem como, né? Porque o jogo começa muito antes, né? Você chegar da Porto Alegre, todo aquele ambiente, você vai naquele jogo, você quer que o São Paulo ganhe. Entendo que você pode poupar uma peça ou não, e nesse caso o São Paulo não tinha poupado ninguém, né? Então foi até arriscado, né? Perder naquelas condições de gramado, perder alguém para decisão, né? Mas na hora que a bola rola ali, que o jogo começa, você torce por aquele jogo, né? Não dá para você pensar, né? Se você está assistindo o jogo pensando, mesmo que seja uma decisão, estou falando por mim, né? Lógico, mas e aí, lógico, quando acaba o jogo, quando tem o apito final, aí sim aí a atenção voltada pra gente, né? Nem a atenção voltada pro jogo, né? Pra gente, a gente pensa assim, puta, beleza, deixa eu pensar a logística. Então eu tenho que chegar em São Paulo até quinta-feira, 8 horas da manhã, pra eu estar pro Rio, eu preciso sair sábado, meia-noite, a gente já pensa também na logística de como faz pra chegar no próximo lugar, né? Então é um pensamento duplo, né? No jogo, como vai ser, e também na logística que a gente vai ter pra conseguir estar em todos esses lugares. Sim. E eu vi... pode falar. Eu vi quando você foi lá pro Rio, você chegou já no domingo, e aí saiu meia-noite, mais ou menos pelo que você falou daqui, aí você chegou no domingo, e aí você foi
você foi pro hotel e aí de manhã você já foi trocar ingresso, tinha que trocar, como é que foi essa Então, tem a questão de troca de ingresso. As viagens para Rio, Curitiba, Belo Horizonte, no meu caso não tem hotel, eu vou e volto no mesmo dia. Nossa. Pego o ônibus, vai lá assistir o jogo, ônibus ou avião, e a volta eu sempre faço de ônibus, né? Porque aí eu volto dormindo, chego 6 horas da manhã aqui em São Paulo, dependendo do destino, e vou trabalhar a vida que segue, né? Mas no caso do Maracanã, eu vou lembrar outros estádios aqui, né? Mas do Maracanã, na verdade você tem um voucher, e aí você tem que ir lá no Maracanã, estádio de final de Copa do Mundo, hein? Tem que pegar o voucher, ir lá na bilheteria, trocar aquela fila, né, para trocar por um ingresso, surreal, né? É surreal. Eles não fizeram antes igual o São Paulo, né? Não, eles colocam lá, você pode uns 2 dias, né, sei lá, eles pegam 2 dias antes até o dia do jogo também tem essa possibilidade. Mas para quem vai jogo que nem a gente, eu não vou 2 dias antes, né? A torcida uniformizada, né? A torcida organizada, os torcedores vão no dia, né? Então, para quem mora no Rio, beleza, é torcedor de São Paulo, mas a grande maioria não, né? Sim, então é tudo incrivelmente mal pensado, né? No que diz respeito à experiência do torcedor. Surreal, né? E como foi lá em Brasília agora, recentemente, foi uma experiência diferente, né? Não, foi legal, foi bacana também. A gente tem um abraço aí também para os São Paulinos de Brasília lá também. Pessoal, recepção muito bacana com a gente. Foi bem legal porque é um centro, né? É um lugar que não tem muitos jogos, né? Não tem o time lá, né? Tudo que participa do Campeonato Brasileiro, e são vezes esporádicas que o clube vai lá. Uhum. Então é sempre uma experiência bacana quando o São Paulo joga em lugar assim, né? Existe uma expectativa da cidade, né? Você vê que a cidade fica muito em torno... E olha que Brasília, né? Capital federal, tudo, mas fica aquela expectativa em torno do evento. Então o pré-jogo é muito bacana, né? Você vê muita gente, torcedores do São Paulo para tudo que é lado. E teve 31 mil pessoas, né? Então foi um público muito bom. O Mané Garrincha é gigante, né? Não ia, difícil lotar o estádio, talvez com o ingresso um pouco mais acessível, poderia até ter mais gente, mas só pelo que foi, né? A quantidade de pessoas que foi, já foi bem bacana, foi bem legal. Lotar eu acho difícil, né? Porque acho que são 60. Se você coloca um ingresso popular, eu acho que dá pra ir bem mais gente, né? Bem mais gente. É difícil cravar se vai lotar ou não, mas até pela curiosidade dos torcedores que não vão lá para assistir um jogo, né? Como curioso, né? Mas foi engraçado esse momento quando o São Paulo foi jogar em Brasília, porque a gente tinha jogado em Minas, e aí a torcida do Palmeiras estava nessa de... a torcida do Palmeiras que é boa, do São Paulo, não sei o que e tal. E aí, fechou o Allianz, né? E eles foram na Arena Barueri, que é em São Paulo ainda. E colocaram, sei lá, 6 mil, deu 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Aí o São Paulo vai pra Brasília e coloca 31 mil. Daí dá pra ver a diferença. Tudo bem que também é diferente. Mas é uma coisa que os torcedores rivais, eles estão com dificuldade de entender, que é essa realidade, não vou nem dizer recente, porque já vem de um tempo da torcida do São Paulo. O São Paulo, nos anos 90, né, há muito tempo atrás, tinha essa fama e realmente acontecia de ter públicos muito, muito pequenos, uma torcida que só ia em peso, em finais, né? Era uma torcida diferente, só que hoje mudou demais. Mudou demais. Olha a média do São Paulo no Campeonato Paulista, né? Então e não estou falando nem desse ano, olha o ano passado, o retrasado, quando o São Paulo teve lutando para não cair, né? Naquela época que o Hernanes veio, né? 2017, se não me engano, né? Por aí. Então, é um outro momento, né? Então o São Paulo mudou de patamar em relação a isso. Então e as torcidas ainda ficam naquela, olha aí as pesquisas, né? O São Paulo aqui no estado é maior que a torcida do Palmeiras, né? No Brasil, aliás, minto, né? É maior que a torcida do Palmeiras, e é uma realidade que o torcedor acho que ainda está naquele, né?
E hoje a torcida do São Paulo está provando cada vez mais que mudou de patamar mesmo. Faz muita diferença no estádio, né? Eu recebi uma mensagem no jogo São Paulo e Santos, um amigo santista, ele me mandou uma mensagem falando assim, porque eu não sei o nome do jornalista, mas ele fez um vídeo lá no estádio do Corinthians, que o Corinthians tomou gol, ele fez um vídeo falando, nossa, eu nunca tinha visto isso aqui e tal, a torcida toma o gol e canta mais alto e tal. Aí eu estranhei, eu falei, ué, no Morumbi é assim também, né? Mas Sim, tá bom. Só que a galera tem muito esse negócio, né? Aí o Santos fez o gol de pênalti, e aí esse meu amigo que tava assistindo na TV, ele me mandou mensagem, ele falou assim, o cara da jornalista lá tava errado. Porque eu da TV aqui, na hora que o Santos fez o gol, comecei a ouvir a torcida de São Paulo assim, um absurdo. Aí ele falou assim, tá acontecendo isso ou houve um aumento aqui? Eu falei, mano, ele tá cantando porque é assim que acontece. E aí ele falou, bom, então por que os caras querem pintar só essa fama pra torcida do Corinthians, sendo que a torcida do São Paulo faz, outras torcidas devem fazer isso, e tem muito esse lance, né? Eu sinto muita falta, pelo menos, de alguém que já veio na minha cabeça, isso já vou completar. Eu sinto muita falta de ter alguém ali nas mídias, tanto na TV quanto nos programas de YouTube e tal, que de fato sabem o que está acontecendo. No São Paulo, quando, por exemplo, no lance do Caio Paulista, tem um e-mail do empresário lá do Caio Paulista falando que tá tudo certo, que o Fluminense ia aceitar a forma de parcelamento e tal, que o Caio estava feliz aqui e que ia permanecer. Só que quando passou nos programas de YouTube e da TV, ninguém nunca citou isso. Então fica parecendo só que o São Paulo foi de besta, sabe? E aí quando você não tem na mídia alguém que de fato sabe e está estudando sobre, aí eu acho que fica faltando, sabe? E aí eu fico, pô, mano, tem que ter alguém ali que de fato sabe o que tá rolando. Porque fica só vai falar de São Paulo, fala uma coisa assim meio sem... a falta de conhecimento, né, da realidade que o São Paulo está hoje, né? O que o torcedor do São Paulo, né, quando a gente fala da química, né, do torcedor do São Paulo com o time, né, a gente vê que é um momento diferente. Para quem acompanha o São Paulo há muitos anos, vê que, né, existe uma sinergia muito grande, né, entre torcida e time. Você vê que os jogadores, principalmente alguns, né, lógico, não dá para falar por todos, mas alguns jogadores você vê que a gente vê claramente que se identificam com o clube, né, vê que estão lá motivados a querer fazer o melhor pelo São Paulo. É muito diferente, né, de algum tempo atrás e até um passado recente do São Paulo, né, quando a gente ficou nesse período aí, né, até nos anos aí, né, até chegar 2012 ali, 2012 não, minto, 2021, 2020 ali, né, a gente via que parecia uma falta de comprometimento, né, de alguns jogadores, enfim, mas eu acho que isso mudou demais, ainda bem, e é por isso que cada vez mais o São Paulo está na rota dos títulos. Eu acho que o São Paulo, a gente falou da Libertadores, isso faz muito a diferença para se criar um clube, não é nem um time, um clube vencedor. Sim. E, não, total. E eu acho que tem um aspecto que muda também, Verão, é que, assim como São Paulo foi um exemplo, um modelo de gestão, né, a ser seguido durante muito tempo, acho que a torcida do Corinthians, que é o exemplo que você pegou, também foi um exemplo a ser seguido durante muito tempo. Mas as coisas vão mudando, né? O futebol ainda mais vive de ciclos, e seja esportivamente, né, com cada hora né, tem o seu período de domínio, mas hoje o Corinthians é o time que vai ter que tirar as cadeiras do setor da organizada, né, tá tentando voltar atrás num processo inverso justamente para recuperar, né, o que eles perderam, o que eles acham que eles perderam nesses últimos tempos, que é justamente a força da torcida, né, e apoiar os 90 minutos, como eles sempre foram conhecidos. E aí, Otel, se a gente fala, tem o estádio do Corinthians, o estádio do Palmeiras,
olha como eles estão querendo jogar no Morumbi, né? O Palmeiras já jogou 2 jogos, né? Fez aquele acordo, né? Com o São Paulo. O Santos agora, e agora, né, o jogo que vai ter da Copa do Brasil, o Corinthians queria que fosse, né, no Morumbi. Para quem criticava, estádio ultrapassado, velho, estranho, né? Exato, as coisas mudam rápido, né? Muda muito rápido. E o que você acha dessa ideia de alugar o estádio para rivais? Então, eu sou de uma época que eu vi muito isso acontecer, né? Então era comum os nossos rivais mandarem os jogos no Morumbi, ter outros clássicos, né? Ter Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Santos, tudo também, né? Acontecendo lá. Eu não vejo nada, eu não sou um entusiasta da ideia, mas eu também não vejo nenhum problema, desde que, claro, né, o São Paulo cobre bem, né, por isso, e que seja garantido aí a devida segurança, a devida ordem, para que não tenha nenhum tipo de depredação, tudo. Eu acho que as experiências que tiveram aí, né, agora recentes, não teve nenhum caso, né, que aconteceu, né? Acho que foram positivas. Eu, particularmente, eu sei que grande parte da torcida não gosta desse tipo de coisa, mas até por estar acostumado há tempos atrás a ver isso e sendo algo que é bom financeiramente para o São Paulo e não vai atrapalhar algum mando de campo do São Paulo. Por exemplo, eu sou contra, lógico, você ceder o estádio para um time no sábado e o São Paulo jogar no domingo. Questões do gramado, aí não, né? Mas quando o São Paulo não joga, né, naquele meio de semana ou final de semana, eu não vejo problema nenhum, desde que seja financeiramente bom para o São Paulo. Sim. Eu tenho esse pensamento também igual ao seu. Eu só fico... Eu não sei se faz sentido, sei lá. Mas, por exemplo, a gente alugou lá pro Palmeiras, alugou pro Santos agora, mas não sei se a gente alugar com uma frequência alta, se pode fazer eles se sentirem em casa, mesmo quando estiver jogando contra a gente, sabe? Então eu tenho só um pouco dessa questão. Será que não? É que eu acho que isso não deve acontecer, né? Porque diferente do passado lá, né? Que eles praticamente não tinham estádio, né? Aliás, a Neoquímica agora de 2014, né? O Palmeiras tinha o Palestra Itália lá, o Parque Antártica, mas que não era um estádio para outros jogos. Eu acho que isso vão ser as exceções, né? Eles também não investiram milhões, né, em construir arenas para jogar todos os jogos no Morumbi, né? Eu acho que nessa situação da gente saber que são exceções, eu acho que é válido, Se eles fizerem isso, eles vão estar jogando dinheiro fora, né? E o custo, eles vão deixar a arena deles lá abandonada, isso não vai mais acontecer. Então, nessa situação, eu acho legal, acho interessante. Assim como eu também sou a favor, né? Um outro ponto, eu gosto muito, é um assunto polêmico, de ter 2 torcidas em clássico. Eu também acho. É uma emoção, assim, eu acho uma emoção indescritível. Tem a questão da segurança, mas a questão da segurança, os responsáveis por fazer a segurança, né, e o Estado, enfim, eles é que tem que garantir isso, né? E você vê, às vezes, briga, né, alguns incidentes ocorrendo mesmo dentro do jogo de torcida única. O último jogo, acho que São Paulo Nossa, salvo engano aqui, mas acho que foi São Paulo e Palmeiras alguma coisa, teve um torcedor que morreu em Curitiba. Foi isso mesmo. 500 quilômetros aqui. Então, assim, o problema é uma questão de segurança pública, né? Não é uma questão do espetáculo. Acho que você organizando, e para quem foi em Belo Horizonte, viu, né, o jogo com 2 torcidas, é um outro clima, entendeu? É bem legal, faz parte do futebol isso também, né? É uma coisa que o futebol morre um pouco também quando a gente tem, né? Acho... Enfim, sim. Minha opinião. Polêmica, mas minha opinião. Não, eu concordo com você das 2 torcidas. No caso de você dar exceção sobre alugar do estádio, eu tava... Quando o São Paulo alugou pro Santos, eu comecei, antes de sair essa notícia de que o São Paulo não queria mais e tal, eu tava pesquisando quais seriam as possibilidades dessa frequência aumentar. E aí, o Palmeiras, por exemplo, vai ter uma sequência de shows no Allianz agora, de
tipo, muitos shows no começo do Campeonato Brasileiro. E aí, assim, o número não sei exatamente, não lembro, mas, assim, acho que, tipo, das 12 primeiras rodadas, dos jogos em casa, o Palmeiras, sei lá, de 6 que o Palmeiras ia ter em casa, 4 já estava marcado no final de semana que ia ter show. Então, provavelmente, esses 4 eles não vão jogar no ar, né? Sim, sim. E aí, se não tivesse tido esse rompimento que acabou tendo, provavelmente tentariam jogar no Morumbi nos jogos que o São Paulo não fosse estar lá. Então, aí talvez essa frequência já ficasse um pouco maior, até por causa do acordo que eles têm com a W Torre, né? Que eu ponho o show aqui e vocês se virem para jogar em outro lugar. Mas aí, Larry, que a gente falou aqui, né? Vai do que o São Paulo cobra. Se o Palmeiras for jogar 4 vezes lá no Morumbi, se o São Paulo cobrar muito, cobrar bem, por isso, beleza. Eu não vejo problema. E também desde que não tenha essas coincidências de calendário, né? Uhum. Mas eu acho que o São Paulo pode ter uma fonte de renda aí maior, que isso era uma coisa que o São Paulo tinha bem, né, no passado. O Morumbi bastante utilizado, financeiramente para o São Paulo era muito bom. Então você sediar um clássico que não seja do São Paulo, financeiramente é muito bom também, enfim. Tudo vai da oportunidade. E agora com as relações estremecidas também, não sei se o Palmeiras vai querer jogar. Não, isso aí. Não, me lembrou que esse assunto exclusivamente é que o Corinthians deixou de usar o Morumbi muito por conta da rixa entre André Sanches e Juvenal. Isso. Teve uma questão aí no passado de reduzir a quantidade de torcedores, né, visitantes. Antes era meio a meio, aí começou esse negócio, vou liberar 5%, 10%, aí já começou a ruir a relação e deu no que deu, né? Mas você tocou num outro ponto também aqui, Theo, da relação entre os clubes, né? É um ponto aqui, mudando até um pouco de assunto, né? Mas que está relacionado. Você pega a situação envolvendo agora São Paulo e Palmeiras. Na verdade, o que eu sinto muita falta, e eu coloquei isso, eu publico bastante isso também na minha página, é de se atacar a causa raiz dessa rixa que está acontecendo entre os clubes. Tudo isso está acontecendo por causa de problemas de arbitragem que aconteceram no jogo. Se o jogo transcorre sem problema de arbitragem, mesmo que o São Paulo tivesse perdido, vamos colocar a pior situação, o São Paulo perdido não teria aquilo. Uhum. O estopim foram problemas de arbitragem. E aí a gente vê uma conivência gigantesca da Federação Paulista, né, em ver aí 2 filiados, né, envolvidos, os seus maiores, né, filiados envolvidos, e fazendo praticamente vista grossa, né, para o que aconteceu. Porque o que ocorreu essa semana da federação pedir desculpas, né? Não é nada oficial. Pedir desculpa é um papo que você tem aqui, né? E nada mais. E, mesmo pedindo desculpa, escalar o árbitro que cometeu esses 2 erros na rodada seguinte, que é uma rodada decisiva, a última rodada de um campeonato, assim, é uma banalização absurda e um desrespeito esportivo pro São Paulo, né? Porque tudo que a gente está perdendo de pontos por causa disso vai ficar na nossa conta. Agora, na fase final, isso vai fazer a diferença de decidir jogos em casa, enfim. O que eu fico chateado como torcedor, que a gente vê uma conivência muito grande com isso que tá acontecendo, né? A gente é prejudicado e beleza, né? Sei lá, estranho, né? Fica 2, 3 jogos aí, a gente perdendo vários pontos. E como torcedor, né, que eu também falei, os clássicos, quando você joga fora de casa, não tem torcida. Então é jogos a menos até que a gente vai. Porque esses jogos, se o São Paulo for para a fase final, ele vai disputar a finalíssima fora de casa. E provavelmente vai ser um clássico. E provavelmente a gente não vai. Provavelmente na certeza que a gente não vai, né? Sim, você tinha até falado no começo que pra gente falar desse lance do São Paulo prejudicado pela arbitragem e tal, eu acho que esse nunca ter
resolução na questão do árbitro é um dos maiores problemas, assim, porque o árbitro ele faz o que ele fez, foi, assim, o do Palmeiras foi escancarado, foi absurdo. O problema é que eu acho que nem é de propósito, é só a ruindade mesmo, esse que é o ponto. Mas, tipo assim, vai lá, faz o que ele fez, aí, por exemplo, poderia ter mudado tudo, a gente tava ganhando um jogo, um cara poderia ter sido expulso, depois o outro pênalti lá no Luciano, nem falo do pênalti no Murilo, mas aí chega contra o Mirassol, que foi um gol que foi tirado, que poderia ter dado a vitória, que seriam mais 3 pontos, a gente estaria praticamente classificado agora, e com a primeira posição. Sim. E com bastante ponto. E aí a expulsão do Arboleda contra o Bragantino foi um absurdo. Esse é o ponto, né? Quando você tem uma sequência de erros, e esses erros, a gente não tem uma transparência, né, da Federação Paulista em se posicionar, e não só não se posicionar, como ainda meio que desafiar, né, o próprio São Paulo em colocar o árbitro numa próxima rodada. Se não tem alguém para dar alguma satisfação, é inevitável que gere uma desconfiança. Uhum. É lógico que gera uma desconfiança, né? É o caso também da Daiane, né, que ela participou de 2, 3 jogos em que o São Paulo foi prejudicado. É muita coincidência. Sem ninguém falar nada, fica essa desconfiança na cabeça do torcedor, é inevitável. Então cabe a quem tá, né, a quem é o responsável por tudo isso, vir a público e se posicionar. Sim. Senão, não adianta. Até que prove o contrário, a gente acha que houve má fé. Sim. Em todas essas situações que envolveram o São Paulo. E eu acho que o São Paulo deveria insistir para pegar o áudio sem dúvida, dos outros lances que eles não divulgaram. Porque você precisa ver o que foi dito. Porque assim, na minha opinião, como a Daiane leva o lance pro... Eu esqueci o nome do árbitro, mas como ela leva o lance pro árbitro... Matheus. Como ela leva o lance do Murilo pro árbitro, é uma coisa... Eu acho que a maneira que ela fala é tipo assim, o árbitro está de frente, ele fala, goleiro soca a bola, e aí ela pega uma imagem, de frente, e aí parece que o Rafael bate na bola. E aí a imagem que ela mostra, que ela pede para mostrar para ele, é a imagem que tá só lá para ver a cabeça do Murilo. Não, e também uma coisa que não adianta... É você pegar e punir o juiz para ele não apitar mais jogos do São Paulo. Isso não adianta, porque ele vai apitar jogos de outros clubes que pode influenciar e pode prejudicar o São Paulo. Ele não pode apitar mais. Ele tem que ter quando você tem uma suspensão, não é uma suspensão para apitar jogo de um determinado clube. É de todos os jogos envolvendo aquela competição. Porque senão se perde a credibilidade e gera desconfiança, não tem como. Tinha que ser igual quando você pega a habilitação provisória, você toma a multa, você tem que fazer tudo de novo. Tinha que falar, você errou, não... É uma alternativa, né? Você errou, em vez de você nunca mais apitar, ou em vez de você ficar 5 anos sem apitar, refaz o curso de arbitragem. Vai lá, faz o curso de arbitragem, e aí quando você terminar o curso, aí você começa, apita um jogo... por exemplo, eles acham esse árbitro muito promissor, a segunda federação. Aí, em vez de pôr ele na D, ele refazendo o árbitro, coloca ele para apitar a Série B. Aí, lógico, faz uma reciclagem, isso, exatamente. Não precisa... Quando a gente fala em gancho, né, em punição, não é para o cara não apitar mais nenhuma competição. Às vezes pode fazer uma reciclagem, dar um torneio de menos importância, né? Isso sim. E o Casares foi bastante criticado, né, pelo discurso que ele deu depois do jogo, mas ali... Ele não fez nada além do que a parte dele, né? Porque se há anos é esse cabo de guerra de quem grita mais alto leva vantagem, ele está fazendo a parte dele como representante do clube. Eu acho que, óbvio, não está certo o Belmonte xingar o Abel, discordo completamente disso, eu acho que passou do limite ali, realmente. Mas alguém precisa falar e chamar a responsabilidade, e eu acho até que foi interessante ele ter chamado essa responsabilidade, porque ele é muito cobrado sempre, né, para falar depois dos jogos sobre as coisas que acontecem, acho importante.
mas também para evitar que o Carpini se desgaste com isso, porque ele mesmo falou, eu vou guardar para mim o que eu acho da arbitragem do Matheus, principalmente hoje. Vou me limitar a falar sobre o jogo, sobre as minhas opções e tal. Achei até o Carpini bem ponderado a respeito, talvez tenha sido uma orientação, mas também tem essa leitura, né? O Carpini já é um técnico que não é tão blindado, já chega sob uma desconfiança, né? Ainda mais ele de ficar tendo que chamar atenção para erro de arbitragem, eu acho que... Então, acho que são posições diferentes, né? O Casares, quando acontece alguma coisa envolvendo o nome de um presidente, é uma coisa. Sim. Agora, quando você tem um treinador ou um jogador, é diferente. Vou até pegar um exemplo que eu vi muitos torcedores enaltecendo, adorando. Eu não gostei. Eu achei uma puta de uma bobagem o que o Caleri fez antes do jogo contra a Ponte Preta. Sim. Chegar para o juiz e falar, olha, vê se vai apitar direito, porque ele foi fazer aquilo antes do jogo começar, num jogo que ele estava pendurado com 2 cartões amarelos e sabendo que o jogo seguinte era um clássico. O que vai acontecer num jogo desse quando você já de cara já cria um caso com o juiz? Certamente o juiz vai esperar um lance que seja a oportunidade de dar um cartão. E aí não adianta falar, nossa, que absurdo. Tava na cara que isso ia acontecer. Então, para mim foi um ato, não preciso nem falar que eu adoro o Caleri, acho ele um cara sensacional, um ídolo pro São Paulo já, por tudo que ele tá fazendo, mas foi muito irresponsável. Foi irresponsável. Não foi legal o que ele fez. E não adianta a gente ter a viagem do legal, olha lá, ele vai lá, fala mesmo, tudo beleza, ele falou mesmo e ele ficou fora contra o Palmeiras. Quem viu o jogo contra o Palmeiras? O Caleri não fez falta? Fez falta. Então, é que tá. A gente tem que olhar a história como um todo, né? Então é uma coisa que eu acho desnecessária, entendeu? Eu acho desnecessário que o jogador deveria ter mais responsabilidade em situações como essa. E o clube também orientar, né? Fala, não dá esse vacilo, né? Não vai começar um jogo que você já tá... Ele tava a situação totalmente desfavorável a ele, né? Pendurado, pré-clássico... leva na manha lá e... Não precisa falar o que você pensa assim, né? Calma, né? Ainda mais sendo um jogador como ele, que explora muito o contato com outros jogadores, abre braço e tal... Fazer uma cobrança dessa no juiz antes do jogo começar é deixar ali o sinalzinho para tomar mesmo cartão, entendeu? Desnecessário. Por exemplo, muita gente, além de ter elogiado o Caleri fazendo isso, muita gente culpou o Carpini por ter escalado o Caleri e não poupado para o Clássico. Só que ele precisava jogar esse jogo. E a culpa do amarelo foi dele, não foi do treinador. Não, você não pode culpar um treinador por colocar um time titular para ganhar um jogo. O São Paulo não... Que precisa ser... E o São Paulo está nessa concorrência aí, o São Paulo ainda não está classificado. O São Paulo está nessa concorrência com o Novo Horizontino e São Bernardo que não pode perder ponto. Acabou perdendo, né, para Ponte Preta. Uhum. Mas o São Paulo não pode se dar o luxo de, vou poupar o cara aqui ou ali. E você colocou muito bem. A responsabilidade é do jogador, né? A responsabilidade não é do Carpini e do Caleri ter tomado o amarelo, né? Assim como você não pode também colocar toda a culpa no treinador quando um time perde um caminhão de gols e não ganha um jogo. Acho também que tem que ter essa ponderação aí para não... Porque senão tudo a culpa é do Carpini, né? Eu acho que tem que tomar cuidado para não levar para um lado diferente. Eu queria muito, quando anunciou o Carpini, eu falei pro Theo, nossa, tomara, assim, lógico que eu já vou torcer naturalmente, mas tomara que ele não perca esse título pro Palmeiras, assim, tomara que tudo dê certo para ele não perder esse título pro Palmeiras. Porque se o Dorival continuasse e ele perdesse, não ia ser um absurdo. Só que ele chegando, perdesse esse título, aí já ia começar... já ia começar questionado. Eu acho até que, ainda bem que não perdeu,
Mas se ele tivesse perdido aquele jogo, talvez nem hoje ele estaria no São Paulo. Eu acho também. Porque aí ele poderia ter perdido, aí fica e... Aí faz uma campanha irregular no Paulista e tal. O treinador não resiste. Exato, ele não ia ficar. E aí a gente tava com esse medo, né? É uma loucura também, porque ele nem teve tempo. Não fez Você viu a situação do Osório agora no Atlético Paranaense? Né? Ele foi demitido com 12 jogos. E em 12 jogos ele teve uma derrota. E é um campeonato que eles lá não priorizam. Né? Joga com o time. Exatamente. Ele foi demitido. Entendeu? Então o futebol brasileiro não tem essa paciência com o treinador. Enfim, acho que não ia ser muito diferente aqui, porque o São Paulo teria perdido um título para um rival. Né? Não é uma situação qualquer. Né? Mas ainda bem isso não aconteceu. Ganhamos e vamos tentar ganhar esse Paulista aí. Vamos para cima. E, inclusive... você foi para Belo Horizonte. Fui. Eu acompanhei você indo para lá. E como depois de muito tempo, a gente deu umas comentadinhas, mas depois de muito tempo de não dividir estádio com outra torcida, como você se sentiu no jogo, como foi a emoção do jogo em si, e como você percebeu os torcedores, assim, como o clima estava entre os outros integrantes? O clima estava bem tranquilo, tá? Ao contrário do que muita gente imaginava. Teve aquele episódio um dia antes que um torcedor jogou uma garrafa, mas é uma coisa muito assim, isolada, muito isolada. Estava muito tranquilo, a sensação é maravilhosa, eu adoro. Teve muita gente que viu pela primeira vez um clássico, né, com duas torcidas. Quando eu falo duas torcidas, não é que nem a gente estava tendo também recentemente, antes da punição, que é uma torcida com 80% do estádio, 90% e outra com 10%. Aquilo lá é duas torcidas mais ou menos, né? Tô falando de um estádio meio a meio, né? Então muita gente vendo até pela primeira vez, é uma emoção, né? Fica aquela batalha entre as torcidas, né? Da festa, do torcedor. Que a gente estava falando aqui, eu sou muito favorável que isso volte a acontecer aqui em São Paulo, porque faz parte do futebol, né? Você ter essa emoção, né? É uma emoção mesmo, né? Você vê a batalha aí dos torcedores, batalha que eu digo, né? De vozes, né? Dos torcedores, e lá foi um clima, foi legal, mas por ter sido fora do estado de São Paulo, o estádio não ficou 100% lotado, né? Então foi legal, foi bacana, né? Mas a gente tem que ter essa experiência aqui em São Paulo. E tendo aqui em São Paulo, não tem jeito. Tem que ser no Morumbi. Não dá para você imaginar, inclusive não foram nem construídos, né, com essa concepção, a Neoquímica Arena, o Allianz Parque, estádio dividido. Não faz sentido, né? E uma divisão do estádio do tamanho deles é 10 mil ingressos para cada um. Então aí teria que ser mesmo no Morumbi, mas a sensação foi muito legal, foi muito bacana. Faz parte do futebol. Você cantar alguma coisa para outra torcida cantar também, faz parte. Isso aí é legal, é da cultura do futebol. E bom, você falou aí pra gente, né, emanando forças pra gente ganhar esse Paulistão. Pra quem não sabe, né, a gente está gravando antes da última rodada da fase de grupos, então a gente ainda não sabe se o São Paulo vai classificar ou não. Você que está assistindo já saberá quando a gente divulgar o episódio, então tomara que você esteja feliz. Tomara. Assim esperamos. Exato. E Rogério, antes da gente finalizar, a gente tem 2 quadros aqui, não sei se você chegou a assistir já em algum outro episódio, mas são quadros básicos. O primeiro é o Celeste Tricolor, em que você escolhe os 11 que você mais gostou de ver jogar, que você viu. Que eu vi. Você viu, isso. E o outro é o Craque Diamante, que é o cara, o seu grande ídolo. Também na história. Vamos lá. Só de você dizer que inclusive a gente recebeu um xingo sobre essa Celeste Tricolor, que a gente fala pra pessoa escolher 11 que ela viu, que faz mais sentido, né? E aí a gente recebeu um xingo falando que, como assim?
Esses onde que viu. E tem que colocar o Friedenreich, não sei. Não. A gente falou, pô, mas o cara nem viu. Eu vou começar pela última pergunta. O meu craque é o Gonzalo Carneiro. Beleza? Então, beleza. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Não, vamos lá. Não, vamos lá. Então, vamos lá. Seleção dos que eu vi jogar. Zete, Cafu na lateral direita, Oscar Dario Pereira e na lateral esquerda o Serginho. O Serginho com uma concorrência legal aí com o Júnior e Ronaldo Luiz, que jogou na final de 92. O Leonardo não? Você acha que não? O Leonardo não. Não, é outro ótimo jogador. É que a escolha é difícil aqui. Podem me chamar de burro. Técnico é desgraça nessa hora, né? É que muita gente coloca o Leonardo. Sim. Não, ele jogou muito, né? E eu coloquei o Ronaldo Luiz aqui, antes de continuar a escalação, porque tecnicamente ele não era que nem o Serginho, mas a importância dele de salvar gol em cima da linha contra o Barcelona, pelo menos citar o nome dele, não poderia, né? O meio do campo tem muita gente boa, vai. Nossa, que difícil, mas tem. Vamos colocar aí vamos colocar o Hernanes. Eu vou colocar uns nomes aqui, mas vocês me pegaram de surpresa. Eu tenho certeza que quando acabar o podcast eu vou falar, puta, esqueci de falar algum nome, mas tudo bem. Eu coloco o Hernanes, o Falcão, jogou no São Paulo, né? Que eu vi jogar, não precisa ter história gigantesca no São Paulo, mas cara que eu vi jogar. E gostou. O Raí, eu vou colocar 2 meias aqui, depois eu vejo como eu monto o time, tá? Mas o Raí e o Pita. Sim. E no ataque o Miller e Careca. E o melhor jogador o melhor técnico, o Tele Santana, com uma menção muito honrosa ao Cilinho, também montou um time mágico, os menudos lá do Morumbi, né? E o melhor jogador, o jogador que eu mais gostei de ver jogar aqui, pra mim, ele não era um ídolo, mas era um herói quando eu via ele jogar, era o Careca. O Careca, assim, quando... Tem o Rogério Ceni e o Raí, não precisa nem falar da importância deles, né, que eles conquistaram. Mas o Careca, vamos pegar o Campeonato Brasileiro de 86, né? São Paulo lá nas quartas de final jogou contra o Fluminense, gol do Careca decisivo. Né? E assim, você estando no estádio é um herói para você ali, né? Aí a semifinal contra o América do Rio, primeiro jogo 1-0 pro São Paulo no Morumbi, gol do Careca. Jogo de volta, 1-1, gol do Careca. Aí a final contra o Guarani, primeiro jogo no Morumbi, empatado 1-1, gol do Careca. E o jogo de volta no último segundo, gol do Careca. Meu, assim, pra mim aquilo lá me marcou tanto que era o herói, assim, você fala, meu, puta, cara, obrigado, né? Obrigado por existir, obrigado por estar no jogo, obrigado por fazer isso pela gente, né? Então pra mim, o que me marcou foi o Careca. Eu acho que não só você, mas muitos outros da sua geração de São Paulinos. Até quando eu falo é de arrepiar, assim, o que esse cara jogava. É uma pena que ele não tenha conquistado esses títulos, né, de uma Libertadores, Mundial, tudo, né, pelo São Paulo. Mas foi naquela época, né, de 86, quem viu a Copa de 86 também viu, né, o cara joga demais, né, depois foi jogar com Maradona, no Napoli, enfim, é sensacional, assim, o cara... fantástico, assim, para mim existem jogadores que foram melhores tecnicamente, isso, aquilo, mas para mim tem heróis. Para mim o Careca foi um herói para mim dentro do São Paulo. Sensacional. Bom, Rogério, com certeza você tem histórias para mais 2, 3, 4 horas de episódio, mas acho que a gente já pode ir encerrando. Com certeza já fica o convite para um próximo, uma segunda edição. E foi um prazer, gostei demais. É pouco, né? Acaba saindo pouco por tanto de coisa que a gente tem que falar, mas... Inclusive que a chave ficou no... É um podcast que começou antes de entrar no estúdio. Da próxima vez a gente recebe de portas abertas. Exato. As portas continuam arrombadas para você. Mas agradecer aí, pessoal. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bacana o papo aqui com vocês. E com certeza, tendo uma próxima oportunidade, voltarei aqui. Fica o meu compromisso de falar com o pessoal da Sou Tricolor Autista. Também para que venham aqui. O podcast muito bacana. Agradecer aí a
a produção aí que não mediu esforços aí para que ocorresse aqui o podcast. Ao chaveiro também. Ao chaveiro. A próxima vez eu vou vir com o chaveiro aqui pra gente abreviar tudo. e falar pro chaveiro vir com a maquininha de cartão no bolso, pelo menos, né? Pra não cair no primeiro. Mas assim, foi muito legal, obrigado e tamo junto aí. Quando vocês quiserem ir num jogo fora de São Paulo, falem comigo, vamos ver se a gente combina de ir junto. E a gente se encontra no Morumbi também. Muito obrigado. Onde a rapaziada encontra você? Qual é o seu nome nas redes? Quais redes Isso, então hoje eu tô focando mais no Instagram, né? Eu tinha conta em outras redes sociais, mas estou focando mais no Instagram. É @tricolor, onde for. E eu convido também vocês a seguir a Sou Tricolor Autista, @Sou Tricolor Autista, tudo junto. É isso então. Então, rapaziada, valeu aí pra quem assistiu. Lembrar de vocês não deixar de se inscrever no canal, de deixar o like aí, de ir lá seguir o Rogerião Monstro, seguir o Theo no Instagram, me seguir aqui, o Gão vai pôr aqui pra gente nossas redes sociais. E é isso. Valeu, tamo junto e vamos São Paulo.